conhecidos como tornados de areia, foram vistos em vários estados do Brasil. Apesar dos redemoinhos serem fenômenos que ocorrem com mais facilidade na natureza, ainda assim é bem incomum ver tantos aparecerem na estação de inverno, pois os redemoinhos são derivados do calor, por isso eles tendem a aparecer com frequência no verão. E foi por isso que reunimos alguns registros impressionantes do fenômeno. Olha isso, um redemoinho perto de Acreúna. É impressionante, né? O Sérgio estava na BR-060 e se assustou com o tamanho e a força do redemoinho. Na mensagem até ele falou que era um tornado. O empresário Sérgio Henrique Nascimento Guerra, de 40 anos, foi surpreendido por um redemoinho às margens da BR-060, perto de Acreúna, no sudoeste de Goiás. Ele desceu do veículo e registrou o momento pelo celular, no qual é possível ver que o fenômeno fica próximo a uma casa. O registro foi feito na tarde de sábado, dia 8. O empresário havia viajado para realizar um trabalho em uma fazenda de Acreúna e flagrou o fenômeno quando estava voltando para Pires do Rio, onde mora. Segundo Sérgio, foi algo tão grande e intenso que ele chegou a pensar que era um tornado. De perto é impressionante, um barulho muito forte saiu arrancando os galhos das árvores, um vento muito forte levando tudo, parecia um tornado, sugava tudo, conta o empresário. Sérgio registrou o trajeto do redemoinho e a imagem impressiona. Confira. Outro redemoinho vórtice foi registrado na Praia do Meio, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís do Maranhão. Em um vídeo gravado por banhistas, mostra a força do vento que fez cadeiras girarem. O registro é surpreendente. Confira. Redemoinhos de poeira também apareceram em várias cidades. Os moradores surpresos registraram as aparições do fenômeno. Estes raros acontecimentos e tantos outros que ocorreram recentemente em todo o mundo nos fazem acreditar nos fatos descritos na Bíblia Sagrada, e a cada dia nos prova que os sinais já começaram a se cumprir, pois Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E de repente eu estava orando, eu não estava dormindo, mas é como que eu vi, era como que uma visão. Eu vi, eu nunca contei isso em público, eu estou contando aqui pela primeira vez nessa live. Eu contei só aos meus filhos e às minhas irmãs, pessoas mais próximas, porque eu sou muito tímida e eu sou medrosa. Eu confesso que eu tenho um certo receio de contar as coisas, mas eu senti no meu coração de contar aqui agora. Quando eu estava orando, eu vi, Deus me mostrou um grupo de homens. Interessante é que eles tinham a mesma aparência, a mesma fisionomia. Eles estavam todos vestidos de paletó e gravata. Eles eram da mesma estatura, todos do mesmo tamanho. Parecia até uma xerox, uma foto repetida, entendeu? E eles estavam ali e era um movimento que eles faziam entre si. Eles passavam um pelo outro como que estivessem invocando alguma coisa, alguma entidade. Eles falavam, eu não entendia o idioma deles, mas eles falando e como que estivessem invocando alguma coisa. E naquele momento eu, sem entender o que era aquilo, e o Espírito Santo começou a falar comigo e dizendo assim: uma grande potestade está vindo aí. E eu preciso de soldados que estejam nas trincheiras.
entrincheirados. Eles estão preparados, organizados, unidos. E onde estão os meus soldados? Eu preciso de soldados entrincheirados. E eu comecei a chorar e eu sem entender, Deus, o que é isso? E eles falando, e eles conversando, e eles passavam um pelo outro, e assim, com muita velocidade. E de repente alguém me chamou, eu saí do quarto, e eu disse, e não saiu da minha mente, Deus, o que é isso? O que é isso? E eu fui pesquisar o que é soldados nas trincheiras. E eu comecei a ler sobre as guerras. E Deus me falou ali, me mostrou. O meu povo vai ficar escondido, mas tem que estar preparado de prontidão, com as armaduras de guerra, porque a investida do inimigo é para destruir o meu povo. Mas eles precisam estar de prontidão, com as armaduras espirituais nas mãos. Mesmo que alguém venha tombar do lado direito, outro do lado esquerdo, mas você não pode morrer, não pode desistir. Esteja de prontidão, com a arma em punho, não retroceder. Esta é a ordem. Aleluia. E eu comecei a ler que na guerra os soldados entrincheirados, o seu companheiro do lado às vezes já morria, entrava em estado de decomposição, o seu corpo começava a ser dilacerado e ele do lado não podia sair, tinha que permanecer ali. Aleluia. Foi muito forte, irmãos, foi muito forte. Eu disse, Deus, me ajude. E ele disse, muitos dos meus estão dormindo. E não estão enxergando o que está vindo por aí. Mas eu preciso de soldados. Glória a Deus. E eu fiquei sem coragem de dizer a ninguém, e o meu Deus me ajude. E assim, presbítero, todas as vezes que eu ia orar, Deus me levava a guerrear. Parecia que eu estava numa guerra. E eu começava a dizer, Senhor, repreenda todo mal. Senhor, o que esteja, seja o que for que esteja por vir, dai-nos vitória, vai repreendendo. E era assim, era guerra, guerra. Deus me mostrava guerra, peleja. E não demorou, começou, na verdade, porque nós não enfrentamos simplesmente uma pandemia. Nós enfrentamos uma guerra espiritual também, não é verdade? E a peleja é grande, a batalha é grande, muitos estão desvanecendo, enfraquecendo, aleluia. Mas os verdadeiros soldados estão nas trincheiras. Aleluia.